Você conhece aquela sensação quando finalmente alcança um marco financeiro e, em vez de se sentir aliviado, simplesmente sente que continua preso no mesmo lugar? Como talvez você conseguiu economizar $5.000 ou até 10.000 e está aí sentado pensando, bem, e agora? Nada parece diferente. As contas ainda te estressam, seu trabalho ainda controla sua vida e aquele suposto fundo de emergência parece mais uma conta corrente glorificada que te aterroriza usar porque, e se chegar a algo maior? Aqui está o que ninguém te diz sobre dinheiro. Existe um número específico onde tudo isso muda de verdade. Não é quando você chega a 100.000, não é quando atinge o 1.000.000. É muito antes disso. E uma vez que cruza esse limiar, sua relação completa com o dinheiro se transforma de formas que provavelmente você não consegue nem imaginar agora. Esse número são $20.000, mas não da forma que você pensa. Meu nome é Rafael e passo tempo demais pensando em dinheiro, psicologia financeira e por que algumas pessoas parecem construir riqueza sem esforço, enquanto outras permanecem presas nos mesmos padrões por décadas. Se você é alguém que quer entender a mecânica real por trás da construção de riqueza, em vez de apenas esperar que as coisas melhorem magicamente, certifique-se de pressionar aquele botão de inscrever e dê um curtir neste vídeo se ele acabar ajudando você a ver o dinheiro de maneira diferente. Agora, deixe-me perguntar algo antes de mergulharmos em por que 20.000? É apenas o começo de algo muito maior. Quando você pensa em construir riqueza, o que vem à mente? Provavelmente imagina aquele primeiro marco. Economizar o suficiente para se sentir seguro. A ter um colchão. Não viver de quinzena em quinzena. E sim, chegar a $20.000 faz tudo isso. Mas aqui está a parte que vai explodir completamente sua cabeça. Os primeiros $20.000 são brutais. É como empurrar uma pedra enorme ladeira acima por quase 2 anos se você está economizando $1.000 por mês. Você acorda todos os dias, se sacrifica, diz não a coisas que quer, e o progresso parece dolorosamente lento. Mas aqui está os que, a loucura! Seus próximos 20.000 não levam outros 19 meses, levam cerca de 17 meses. E a razão pela qual isso acontece é porque agora você tem aqueles primeiros 20.000 trabalhando junto com suas contribuições mensais, gerando seus próprios retornos. Pense nisso por um segundo. Você fez exatamente a mesma quantidade de trabalho, economizou a mesma quantidade de dinheiro cada mês, assumiu o mesmo nível de risco com seus investimentos, mas acabou de cortar 2 meses completos do cronograma apenas porque tinha mais dinheiro trabalhando para você. Isso é o poder dos juros compostos começando a ativar de verdade. Mas aqui está onde as coisas ficam realmente interessantes. E isso é algo de que ninguém fala. Chegar a $20.000 te dá uma mudança psicológica. Tira você do modo de sobrevivência pura, mas chegar a 40.000, 60.000, 80.000, cada um desses marcos desbloqueia algo completamente diferente em seu cérebro. E a velocidade com que você alcança cada um acelera de formas que francamente parecem quase injustas. Quando você chega ao seu terceiro incremento de 20.000, o cronograma se reduz ainda mais. E seu dinheiro está fazendo uma parte cada vez maior do trabalho pesado, enquanto você está colocando o mesmo esforço. E quando chega aos números realmente grandes, a aceleração se torna quase cômica. Uma vez que atinge $400.000 em sua carteira de investimentos, pode gerar seus próximos 20.000 em apenas 5 meses, a mesma quantia que levou quase 2 anos para economizar inicialmente, agora está acontecendo automaticamente através de seus investimentos. Aquele primeiro marco parece impossível, mas cada marco depois desse se torna progressivamente mais fácil. Agora, você provavelmente está pensando, está bem, Rafael,
entendo a matemática básica dos juros compostos, mas por que deveria me importar especificamente sobre o que acontece depois de 20 mil? Não é apenas mais do mesmo? Não, de jeito nenhum. E aqui está o porquê. A maioria das pessoas trata 20 mil dólares como uma linha de chegada. Finalmente conseguiram. Têm seu fundo de emergência, sentem-se seguros e então relaxam completamente. Começam a gastar um pouco mais livremente. Talvez comprem aquele carro novo porque merecem depois de tanto sacrifício. Talvez tirem aquelas férias caras ou usem aquele dinheiro como entrada para uma casa que realmente não podem pagar. E bum, de volta a zero. Ou pior, agora tem 20 mil em dívida, em vez de 20 mil em poupança. Mas as pessoas que realmente entendem como funciona a construção de riqueza fazem algo completamente diferente. Tratam aqueles 20 mil como o combustível de foguete, que finalmente lhes dá o impulso para escapar da gravidade financeira. Não é o destino, é a decolagem. Deixe-me mostrar exatamente o que quero dizer com alguns números reais que provavelmente vão te surpreender. Suponha que você tem 20 mil dólares investidos ganhando 8% anualmente. Isso são 1.600 dólares fluindo para sua conta no decorrer de um ano sem que você tenha que mover um dedo. Dinheiro que não teve que ganhar através do seu trabalho. Dinheiro que apareceu porque seu dinheiro existente estava trabalhando em seu nome. Agora, 1.600 dólares por ano não é exatamente dinheiro que muda a vida. São cerca de 130 dólares por mês. Agradável, com certeza, mas você não vai renunciar ao seu trabalho ainda. Mas aqui está onde a mágica realmente começa. Se você continua adicionando seus 1.000 dólares mensais àquela pilha de 20 mil e deixa os juros compostos fazerem o que fazem, para o momento em que chegar a 60 mil dólares, o que acontece mais rápido do que você pensa, agora está gerando quase 5 mil dólares por ano em retornos de investimento. Isso é mais de 400 dólares por mês. Dinheiro passivo real que está começando a importar. E aqui está a parte que faz seu cérebro explodir. Para quando chegar a 100 mil dólares, um marco que muitas pessoas pensam que é impossível está gerando 8 mil dólares por ano. Isso são 667 dólares por mês em renda passiva. Agora estamos falando de dinheiro que poderia cobrir seu pagamento de aluguel, ou seu pagamento de carro, ou suas compras de supermercado cada mês, sem que você tenha que trabalhar por ele. Mas vamos levar isso um passo além, porque aqui é onde realmente fica selvagem. Quando alcança 200 mil dólares, o que parece um número massivo, mas é totalmente alcançável para alguém que começou com 20 mil e continuou sendo disciplinado, agora está gerando 16 mil dólares por ano. Isso são 1.333 dólares cada mês. Para muitas pessoas, isso é mais do que pagam em aluguel. Pense no que isso significa por um segundo. Seu dinheiro agora está cobrindo uma de suas maiores despesas cada mês. Você não tem que trabalhar por esse dinheiro, não tem que negociar um aumento, não tem que conseguir um trabalho secundário. Seu dinheiro simplesmente está fazendo isso por você. E se pensava que isso era impressionante, espere até ouvir isto. A 500 mil dólares está gerando 40 mil dólares por ano em retornos de investimento. Isso são 3.333 dólares cada mês. Isso é mais do que muitas pessoas ganham em seus trabalhos. Seu dinheiro literalmente se tornou uma segunda renda em tempo integral. E aqui está a reviravolta da trama, que faz tudo isso ser ainda mais poderoso. Esses números que acabei de dar assumem que você está ganhando apenas 8%, o que é bastante conservador. O mercado de ações, historicamente, tem tido uma média de cerca de 10% ao longo de períodos longos. Se está ganhando 10% em vez de 8%,
todos esses números disparam ainda mais. Mas não se trata apenas da matemática. Aqui está o que realmente muda depois de 20 mil, que ninguém te diz. Sua mentalidade completa muda quando você tem um colchão real de dinheiro atrás de você. Não é mais sobre sobreviver, é sobre prosperar. E isso muda absolutamente tudo sobre como você toma decisões. Quando você está vivendo de quinzena em quinzena, cada decisão financeira parece vida ou morte. Esse conserto do carro, isso pode arruinar você por meses. Aquela despesa médica inesperada, potencialmente catastrófica. Você está sempre um passo atrás, reagindo a emergências, nunca realmente avançando. Mas, quando você tem 20 mil guardados, de repente esses mesmos eventos não são mais crises financeiras existenciais. São inconvenientes, irritantes, claro, mas gerenciáveis. E esse espaço mental, essa mudança de modo de pânico para modo de resolução de problemas, é o que permite que você realmente comece a pensar estrategicamente sobre dinheiro em vez de apenas sobreviver a ele. Aqui está outro aspecto que ninguém discute. Quando você tem 20 mil em ativos, começa a tomar decisões completamente diferentes sobre como gasta seu tempo e energia. Pense nisso assim. Se você está vivendo de quinzena em quinzena e seu chefe pede que você trabalhe no fim de semana, você provavelmente diz sim. Você precisa daquele dinheiro extra. Você não pode se dar ao luxo de arriscar irritar seu supervisor. Você está preso. Mas quando você tem um colchão financeiro atrás de você, de repente tem alavancagem. Você pode dizer não a trabalho extra que não quer fazer. Pode negociar melhor. Pode até considerar mudar de emprego se algo melhor surgir, porque não está desesperado para manter seu contra-cheque atual. Isso não se trata de ser arrogante ou difícil de trabalhar. Trata-se de ter opções. E ter opções muda tudo. A mesma coisa se aplica a relacionamentos, saúde, onde você mora, como gasta seu tempo livre. Quando você não está estressado constantemente com dinheiro, pode realmente começar a viver em vez de apenas existir. Mas aqui está onde isso fica ainda mais interessante. Uma vez que você ultrapassa aqueles 20 mil iniciais, não é apenas sua situação financeira que muda. É como você pensa sobre cada decisão financeira que toma dali em diante. Você começa a ver tudo através da lente do custo de oportunidade. Aquela compra de $300 não é apenas $300. São $300 que poderiam se tornar mais de $2.000 em 20 anos se você os investisse. Aquele pagamento mensal de carro de $500 não é apenas $500. São potencialmente centenas de milhares de dólares em riqueza perdida ao longo da vida. E antes que você pense que isso soa miserável, como nunca gastar dinheiro em nada que você goste, deixe-me ser claro. Não se trata de negar a si mesmo todas as coisas que te fazem feliz. Trata-se de ser intencional. Trata-se de gastar em coisas que realmente importam para você, enquanto corta implacavelmente as coisas que não importam. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Eles deixam o dinheiro vazar em 1000 pequenas coisas que não importam, assinaturas que não usam, conveniências que não precisam, compras por impulso que esquecem uma semana depois. E então, dizem que não podem pagar pelas coisas que realmente importam. Viagem, educação, tempo com a família, independência financeira. Mas uma vez que você cruza aquele limiar de 20 mil, de repente tem clareza sobre onde seu dinheiro está realmente indo e o que você está recebendo em troca. E essa clareza permite que você faça escolhas muito melhores dali em diante. Deixe-me dar um exemplo concreto disso em ação, porque acho que vai ressoar com muitas pessoas assistindo isto. Digamos que você está decidindo entre comprar um carro novo por $40.000 ou um carro confiável usado por 15 mil.
No papel, a diferença é 25 mil dólares, mas quando você entende custo de oportunidade, percebe que não está apenas escolhendo entre dois carros, está escolhendo entre duas trajetórias de vida completamente diferentes. Aqueles 25 mil dólares investidos a 8% se tornam mais de 170 mil dólares em 30 anos. Isso não é apenas dinheiro, é independência financeira, é aposentadoria antecipada, é opções, é liberdade. Mas a maioria das pessoas nunca faz esses cálculos. Ou eles apenas veem o pagamento mensal e pensam que podem pagá-lo. Então se perguntam por que não podem avançar financeiramente enquanto conduzem 50 ou 60 mil dólares de depreciação de ativos pelos próximos 5 anos. E não é apenas carros, é tudo. Aquela casa maior que não precisa, aquele apartamento chique que impressiona seus amigos, mas devora metade do seu salário. Aquelas férias caras que você coloca no cartão de crédito porque todos os seus colegas estão postando fotos no Instagram. Cada uma dessas decisões parece pequena no momento, mas quando você a soma ao longo de anos ou décadas, elas são a diferença entre construir riqueza real e permanecer preso na esteira para sempre. Aqui está algo que vai te chocar quando você realmente fazer os números. O americano médio gasta cerca de 10 mil dólares por ano em transporte. Isso inclui pagamentos de carro, seguro, gasolina, manutenção, tudo. Ao longo de um período de 40 anos, isso é facilmente 400 mil dólares, ou mais apenas para ir do ponto A ao ponto B. Enquanto isso, eles estão reclamando que não podem economizar para a aposentadoria. É como assistir alguém gastar uma fortuna em uma academia que nunca usa, enquanto reclama que não pode pagar para comer saudável. Aqui está o que torna isso ainda mais ridículo. No momento em que você tira um carro novo do lote, ele perde cerca de 20% do seu valor. Então você não está apenas gastando dinheiro, está destruindo riqueza ativamente. Compare isso com investir a mesma quantia em uma carteira diversificada. Em vez de ver seu dinheiro evaporar, está vendo ele se multiplicar. Mas eu entendo, carros são compras emocionais. Você quer algo confiável, algo que pareça bom, algo que te faça sentir bem-sucedido. E não há nada de errado com isso, contanto que você entenda o que está trocando. Aquele pagamento de carro pode fazer você se sentir rico, mas na realidade está te mantendo pobre. Aqui está a bela ironia. A pessoa dirigindo o carro novo chamativo provavelmente está estressada com dinheiro, enquanto a pessoa dirigindo o Honda mais velho está construindo riqueza em silêncio e dormindo melhor à noite. Essa mudança de mentalidade se estende a cada decisão financeira importante que você toma. Moradia, educação, férias, hobbies, tudo é filtrado através da lente do custo de oportunidade. Não de uma maneira obsessiva que suga a alegria da vida, mas de uma maneira estratégica que garante que você está tomando decisões intencionais sobre para onde seu dinheiro vai. E deixe-me dizer algo que pode te surpreender. Uma vez que você começa a pensar dessa maneira, frequentemente percebe que, na verdade, não quer metade das coisas que pensava que queria. Aquele apartamento maior ou espaço extra seria bom, mas vale a pena atrasar sua independência financeira em 5 anos? Aquele hobby caro, é divertido, mas provavelmente há maneiras mais baratas de obter a mesma satisfação. Isso não se trata de se tornar um avaro que nunca aproveita nada. Trata-se de ser intencional com seu dinheiro em vez de deixá-lo escapar em coisas que realmente não importam para você. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando você empurra além de 20 mil e começa a se aproximar daqueles números realmente grandes. Porque aqui é onde seu dinheiro começa a trabalhar mais duro do que você. E as implicações disso
São absolutamente transformadoras. Por volta da marca de $100 mil, algo clica em seu cérebro que é difícil de explicar até que você experimente. De repente, você não está pensando em dinheiro da mesma maneira. Não se trata mais de sobreviver. Trata-se de otimizar. Trata-se de eficiência. Trata-se de fazer cada dólar contar de maneiras que você nunca pensou quando estava apenas tentando manter as luzes acesas. Você começa a pensar em termos de taxas de retorno, em vez de apenas dólares e centavos. Aquela compra de $300 não é apenas $300. São $300 que poderiam ter se tornado mais de $2 mil em 20 anos se você os tivesse investido. De repente, aquela compra por impulso parece muito diferente. Mas aqui está onde isso se torna realmente poderoso. E é algo que separa as pessoas que ficam em 100 mil das pessoas que explodem para 500 mil ou 1 milhão. Quando você alcança a marca de 100 mil, tem uma escolha. Pode relaxar e deixar as coisas continuarem no piloto automático, o que está bem. Ou pode dobrar a aposta e perceber que acabou de alcançar o ponto de inflexão, onde o crescimento exponencial realmente começa a decolar. Pense desta maneira. Se você tem $100 mil e só precisa crescer 50% para chegar a 150 mil, isso pode acontecer em apenas alguns anos, com as condições de mercado adequadas. Para chegar a 200 mil, só precisa que seus investimentos dobrem, o que historicamente acontece a cada 7 a 10 anos, dependendo do desempenho do mercado. O salto de 200 mil para 300 mil só requer um aumento de 50%. De 300 para 400 mil, só precisa de um impulso de 33%. Cada milhão subsequente se torna mais e mais fácil se você mantém a disciplina financeira que te levou lá em primeiro lugar. E aqui está a parte que faz tudo isso valer a pena. Por volta da marca de 500 mil a 650 mil dólares, você alcança o que eu chamo de ponto de inflexão da liberdade. Este é o ponto onde seu dinheiro pode gerar renda passiva suficiente para cobrir uma parte significativa de suas despesas de vida. Para o lar médio, ao alcançar 650 mil dólares em investimentos, representa um grande avanço psicológico, porque de repente você percebe que está gerando uma renda passiva substancial que pode complementar ou substituir parcialmente suas rendas do trabalho. Você poderia continuar indo trabalhar se quisesse, usar seu salário para acelerar sua construção de riqueza ainda mais e ver seu patrimônio líquido continuar crescendo através dos juros compostos. É como ter seu bolo e comê-lo também, exceto que o bolo continua ficando maior mesmo enquanto você está comendo. Este é o ponto onde a maioria das pessoas começa a respirar um pouco mais facilmente financeiramente. O medo da ruína financeira não desaparece completamente, mas se reduz dramaticamente quando você percebe que pode gerar 40 a 50 mil dólares por ano em renda passiva. Ou de repente, perder um emprego se torna um inconveniente em vez de uma catástrofe. Ficar doente não significa devastação financeira. Você tem opções que simplesmente não existem para pessoas que vivem de quinzena em quinzena. Mas há algo mais que acontece neste nível que é ainda mais importante que a segurança financeira. Sua relação completa com o risco muda quando você tem ativos substanciais trabalhando para você. Você pode se dar ao luxo de assumir riscos calculados que poderiam acelerar sua construção de riqueza ainda mais. Talvez você sempre quis começar um negócio, mas tinha muito medo de renunciar ao seu contra-cheque estável. Quando seus investimentos estão cobrindo uma parte significativa de suas despesas básicas, pode se dar ao luxo de dar aquele salto empreendedor. Talvez você queira voltar para a escola ou aprender uma nova habilidade que poderia impulsionar seu potencial de renda.
quando você não está preocupado em pagar o aluguel, pode investir em si mesmo, sem a pressão esmagadora de retornos imediatos. Ou talvez você só queira viajar e ver o mundo enquanto ainda é jovem o suficiente para apreciá-lo. Quando seu dinheiro está trabalhando para você, não está adiando seus sonhos até alguma idade de aposentadoria mítica, quando você poderia estar velho demais ou doente demais para realmente vivê-los. Isto é o que a riqueza real parece, e não tem nada a ver com se exibir ou impressionar outras pessoas. Trata-se de ter opções. Trata-se de poder dizer não a coisas que não te servem, e sim a coisas que servem. Trata-se de projetar sua vida de acordo com seus valores, em vez de seu saldo bancário. Olha, a $20.000 não vão te fazer rico da noite para o dia, mas vai mudar fundamentalmente como você pensa sobre dinheiro e oportunidade. É a diferença entre sobreviver e prosperar, entre reagir à vida e projetá-la. E o que vem depois de 20 mil? Aqueles próximos 20, os próximos 40, os próximos 100. É aí que o verdadeiro poder dos juros compostos assume o controle e transforma completamente sua realidade financeira. Comece a construir essa base hoje, porque seu eu futuro está contando com a decisão que você tomar agora mesmo. E acredite em mim, eles vão te agradecer.